Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scheuer, Ronaldo Coutinho. Se inscreva, acione a notificação ou o sininho, né? Aqui temos diversos vídeos. Nós temos aqui os vídeos que foram publicados na quinta-feira, que são o quê? Os vídeos de 15 dias. E temos aqui os canais parceiros que a gente faz. O Peter, que é segunda, quarta e sexta, o Marcou no Esporte Floripa, o Tempo e Dinheiro às 2 da tarde, o Sou Agro, que é o Paraná, segunda, quarta e sexta, aqui dia 8 de março, retorno, Pense Jornal, e aqui vai estar o São Joaquim Online. Então vamos agora à nossa previsão aqui para o Sudeste. Vamos ver aqui, pronto. Esse aqui é o primeiro período, aqui até o dia 2 de abril. Vocês observem que grande parte aqui dessa área central do país, os próximos 30 dias, ou seja, março e comecinho de abril, nós temos chuvas abaixo do normal, principalmente o que preocupa mais é o Mato Grosso do Sul. Mas vamos começar aqui, ao norte do Equador, bem acima da média. Chove bem no norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará, Amapá, um pouco menos em Macapá, chove menos aqui na região de Belém. O Pará fica uma mescla de em torno acima da média ou abaixo da média, facilita aqui para quem tem as culturas, não chega a atrapalhar. O Tocantins, por incrível que pareça, o mês de março, começo de abril, ainda tem boa condição de chuva, um pouco menos aqui na parte oeste. Pode atrapalhar um pouquinho, até mesmo na parte da finalização da colheita, esse finalzinho, esse comecinho de março. Mas depois melhora para quem tem pastagem, vai ficar mais tempo numa situação boa, então vai dentro do mês de março bom para a pecuária, para a finalização de lavoura, para quem já plantou alguma lavoura um pouco mais tardia, seja sorgo, seja algodão, o que for, nesse sentido vai ajudando. Rondônia, mesma situação, o Acre reduz a chuva, mas grande parte do Amazonas continua. Isso aqui pode fazer os níveis dos rios ficarem mais elevados ainda. O Peru tem uma boa condição de chuva, Colômbia, Venezuela e as Guianas e Suriname. A gente vai descendo aqui para a Bolívia, nós temos o quê? Chuvas abaixo do normal nesse período, Rondônia também abaixo do normal, na média ou abaixo. O Mato Grosso, a metade norte, onde tem bastante milho e safrinha, nós vamos ter uma situação boa no mês de março. Tem sol, tem chuva, mais ou menos na medida, não está indicando uma situação ruim para o milho e safrinha nesse começo. Então, no geral, vai ser bom. A parte sul preocupa um pouco, principalmente aqui na região de Primavera do Leste, onde pode atrapalhar um pouco o início do algodão. Aqui também fica com chuva abaixo do normal e o Mato Grosso do Sul preocupa pelo fato de que vai ter chuva abaixo do padrão. O solo está seco, precisaria uma chuva boa nesse período. Então, essa é a maior preocupação do milho safrinha, é o Mato Grosso do Sul, principalmente a metade norte, um pouquinho melhor a parte sul. Aqui quando a gente avança para o sudeste, tu vê que Minas Gerais abaixo do normal, começa a preocupar um pouco aqui Triângulo Mineiro, que também tem milho safrinha, Goiás, que por enquanto, mês de março, apesar de estar abaixo da média, essa região aqui tem chuva, não é ausência de chuva. Talvez fique 5, 10, 15 dias em alguns locais sem chuva, mas não acredito num problema muito grande porque choveu bastante nessa área. Aqui vai servir bom para reconstrução. Começa a melhorar um pouquinho de nada aqui no extremo norte, nordeste e leste de Minas, norte do Espírito Santo dentro do padrão, Rio de Janeiro continua com tempo seco em março, principalmente a primeira quinzena, boa parte disso aqui é nos primeiros 15, 20 dias. São Paulo, a parte norte, a parte metade oeste fica com chuva abaixo do normal, só que a parte sul, a capital normal, a parte sul fica bom. O Vale do Ribeira vai ter uma situação boa agora em março. Aqui preocupa o pessoal de cana, café, pastagem, lavouras tardias, milho, safrinha, então esse começo preocupa, principalmente se por acaso der aí 7, 8, 10, 12 ou 15 dias sem chuva nenhuma ou com pouca chuva, por causa também do calor durante o dia. Preocupa o Mato Grosso do Sul, São Paulo, o norte do Paraguai, acredito que não tenha muita agricultura, mas vai ficar abaixo da média, a Bolívia, toda a parte baixa da Bolívia. Aqui o centro do Paraguai vai ter uma situação melhor, Paraná também e o sul de São Paulo. Então, de todas essas regiões, o que preocupa mais é aqui, o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Goiás, Minas, por enquanto não chega a preocupar muito. Quando a gente chega aqui, mais ou menos do dia 18, 10, 15 de... Deixa eu ver, da 15 vai dar 17 a 15 de março até 18 de abril, 18 de março até 18 de abril, nós temos, continua com tempo seco
já volta, começa a secar o Amazonas, continua acima do normal, mas não muito, entre o norte do Peru, Colômbia, sul da Venezuela, Roraima, as Guianas e Suriname, o Amapá, mas tu vê que uma grande área da Amazônia já começa a reduzir a chuva, que é até um processo normal. À medida que vai avançando abril para maio, vai entrando a estação seca. O Mato Grosso reduz mais a chuva, principalmente em abril, reduz mais no Acre, norte, centro-norte da Bolívia, Rondônia. Aqui no oeste do Tocantins preocupa, aqui não, aqui por incrível que pareça, a estação chuvosa vai avançar um pouco nessa área aqui, entre a região do Mato Piba, vai avançar um pouco aqui no norte e leste do Tocantins. Goiás dá uma pequena melhorada em abril, principalmente a parte sul. Então essa área aqui, a preocupação não é tão grande. Aqui, dependendo de como vier essa distribuição de chuva, pode ou não dar problema. Como nós vamos ter entradas de frente frias, massas de ar frio no sul, umas 2 ou 3 frentes podem passar por aqui. Apesar de ser abaixo da média, é provável que não fique mais do que 15 dias totalmente sem chuva. Então, vamos dizer assim, preocupa, mas ainda não muito. Aqui a estação seca começa um pouquinho mais cedo que o normal. Na região aqui de Goiás, que a gente falou, né, tem um pouco de chuva aqui nessa área próxima a Minas. Tu vê que em Minas Gerais começa de novo a despedida das águas de março. Uma boa parte dessa anomalia aqui é entre a segunda parte de março, começo de abril. Volta a chover com mais intensidade no Espírito Santo, melhora na metade norte do Rio. A parte metade sul já fica de normal abaixo da média, incluindo a capital. BH normal abaixo da média, o Triângulo Mineiro e a área do Café pode preocupar um pouco. Vamos torcer para que não seja muito abaixo do normal. São Paulo também, ó, essa parte aqui, ó, tem chuvas abaixo do normal, só que o leste de São Paulo. Não é o período todo ruim, vai ter alguns momentos agora na segunda quinzena de março, comecinho de abril, um outro episódio de chuva, mas preocupa São Paulo, Mato Grosso do Sul, começa a secar no Paraguai, seca aqui em Paraná. Então, essa parte aqui, esse início de processo da reinstalação da estiagem deve ser provavelmente ali do final de março para abril em diante. E aqui o período completo, de agora até o dia 18 de abril. Tu vê que o norte chove bem, principalmente no mês de março, o Amazonas também nessa parte mais em março. Aqui tem uma boa redução de chuva, começa aos poucos a estiagem, com isso com certeza as queimadas, já que nesse país não se fiscaliza e não se pune, com o advento do satélite é simplesmente falta de vontade de chegar até o início do foco do incêndio, ver quem é o CNPJ, CPF e punir. No dia que fizer isso, a Amazônia reduz drasticamente os incêndios. Mas como não tem vontade, seja nesse governo, nos anteriores, isso aí não independe, então vai continuar queimando a Amazônia. Começa agora o período de queimada. Rondônia abaixo da média, o Acre, aqui a Bolívia, o Mato Grosso, o oeste do Tocantins, a parte leste ainda tem uma boa chuva aqui que realmente surpreende um pouco. Goiás começa também, então a estação seca ela vai começar de normal a um pouco mais cedo no centro-oeste. Aqui o pessoal que tem irrigação, irriguem, mas com economia, para não faltar água lá na frente. Preocupação aqui no Mato Grosso do Sul, com chuvas bem abaixo do padrão, principalmente eu acho que abril. São Paulo também preocupa a parte de abastecimento, pastagem e as lavouras que vão estar em andamento, hortas comerciais, fruticultura, canavial, café, aqui no centro, sul e oeste de Minas, Triângulo Mineiro. O norte, nordeste e leste de Minas, a chuva é um pouco mais significativa, ainda tem a despedida das águas de março. Espírito Santo, o norte do Rio, a Grande Rio e a área de serra chove menos. O sul de São Paulo chove razoavelmente bem, incluindo a Grande São Paulo de normal, um pouquinho acima. Essa parte aqui de São Paulo preocupa bastante o Mato Grosso e o norte do Paraná. A área do milho safrinha, o Paraguai é um pouquinho melhor, mas a partir de final de março, abril para frente, começa a preocupar. Realmente não é um ano muito bom. Vocês nem notaram, mas o Nordeste, a situação está muito boa em termos de chuva. Aqui agora tem a previsão para 2 de abril até 3 de março até 2 de abril. Então nós vamos ter o quê? Grande parte do Brasil e América do Sul de normal abaixo da média. E aqui dentro do normal, encerrando aquele período quente que começa agora nesse iniciozinho de março. Ainda um pouquinho quente aqui nessa área do Paraguai.
Vocês observem que principalmente aqui, ó, nessa parte é questão de nebulosidade e chuva. Aqui é por causa desse calor que faz nesses primeiros 10, 12 dias de março. Aí quando chega a segunda quinzena para frente, vai caindo a temperatura. Então temos temperaturas próximas do normal, um pouco abaixo. Mas já vai ter entrada de frio ali a partir do meio do mês para frente, o que pode facilitar, agilizar as compras de roupas de frio, de inverno, enfim, artigos de inverno, que esse ano o pessoal vai ter que ter muita criatividade para fazer alguma coisa que seja boa, barata, porque a parte de São Pedro ele vai fazer bem feito. A parte que mais preocupa para varejo, atacado no vestuário, gastronomia, hotelaria, é a economia. Essa que vai ditar se o pessoal vai ter mais ou menos ganho em função dela, porque a parte de clima, São Pedro ajuda. Quando chega na segunda parte, ali meados de março e até meados de abril, vocês veem que cai a temperatura em todo o Brasil, no sudeste, aqui também fica normal, mas já diminuindo. Então, nessas outras áreas não muda muito, fica menos quente. O que vai mudar mesmo é aqui, no centro-oeste. Aqui começa a entrar as primeiras massas de ar frio, alguma friagem já pode ter nessa região aqui, entre o Acre, sul do Amazonas, Rondônia, a metade oeste e sul do Mato Grosso, Bolívia, Paraguai, Mato Grosso do Sul e aqui o sudeste. Talvez até um friozinho já possa fazer aqui no sul de Goiás, principalmente aqui próximo ao Mato Grosso e Triângulo Mineiro. E São Paulo, Serra do Rio, Espírito Santo, Mantiqueira, aqui já pode ter algum frio na segunda parte de março e abril. Então, dá uma diminuída na temperatura, diminui a chuva e diminui também a temperatura. Nosso amigo que sempre pergunta lá, o Adriano, em Campinas vai ter, talvez em abril já alguma chance de chegar perto ou abaixo dos 10, 12, 9 graus, não dá para descartar. Em março, quem sabe, algum dia ali possa chegar uns 12, 15 graus. Aqui é o total, período de agora até 18 de abril. Tu vê que fica menos quente nessa grande área do Brasil, aqui fica em torno do normal. Pegando aqui mais a parte centro-sul do sudeste, aqui interessa mesmo, né? Dentro do normal para um pouco menos, dentro do normal para um pouco menos, abaixo do normal no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, vai ser um outono clássico nessa região. Algumas entradas de frio, alguns intervalos de calor, a chuva diminuindo, bem certinho dentro daquele cronograma normal que o pessoal aqui está habituado. Aqui o primeiro frio que pode chegar. Vou pegar onde interessa. Aqui, ó. A primeira massa de ar frio ali por volta do dia 13, 16 de abril, nós teremos já uma queda de temperatura nessa região aqui, ó. Pega São Paulo, principalmente aqui a Bolívia, Paraguai, Argentina, o Sul. Então teremos uma queda de temperatura. A primeira friagem deve aparecer entre 13 e 16 de abril. É a primeira friagem que vai provocar uma queda. Então, lojistas, a gastronomia, hotelaria, se preparem ali para o miolo, próximo do meio do mês para frente, para tentar aproveitar aqui a região do Campo Grande, Ponta Porã, a região aqui do Paraná, Paraguai. Para quê? Mudar a vitrine uns 2, 3 dias antes, colocar roupas de meia estação, roupas de inverno, para o pessoal ver, porque vai durar uns 2, 3 ou 4 dias com temperatura mais baixa. Vai chamar atenção porque como é o primeiro frio, a gente sempre sente mais, especialmente aqui, ó, na região de Ponta Porã, Dourados, aqui na Viraí e toda essa parte aqui de fronteira com o Paraguai, Paraná, Argentina, vai ter uma queda mais brusca, até Cuiabá vai fazer um pouquinho de frio e alguma coisinha leve em Rondônia e no Acre. Aqui é outro período de frio também, mais ali no final do dia, entre o dia 15 e 18 de abril, que é a consequência daquela que chega no finalzinho, tu vê que ela volta ao normal lá na Amazônia, persiste o frio no Mato Grosso do Sul, São Paulo, avança um pouco de Minas, principalmente essa região aqui. Então, mais ou menos entre 13 e 18 de abril, nós teremos uma queda um pouco maior da temperatura nessa região. É os altos e baixos que provocam a laninha, fazendo com que o frio chegue mais cedo. Essa aqui é já no começo de abril.
Tu vê que dá uma queda de temperatura pegando o sudeste, até algumas áreas do nordeste cai um pouco a temperatura. Então vamos ter uma queda de temperatura final de março e início de abril também. Pode esfriar bem aqui no sudeste, especialmente a Mantiqueira, que já deve ter geada entre março e abril. Algumas geadas vão ocorrer na parte alta da Mantiqueira, talvez nas áreas mais elevadas das serras do Rio, acima dos 1.200, 1.400 metros, a região de Campo Jordão. Sul de São Paulo também dá uma esfriada e aqui nessa região. Então vamos ter altos e baixos na temperatura da segunda quinzena de março em direção a abril. Então por isso que eu digo para o pessoal, nós vamos ter uma mudança rápida no plug, verão ou outono, muito rápido. Então aproveite e se enquadrem na parte de vitrines bem elaboradas, o pessoal do atacado e varejo das roupas que sejam realmente com preço bom e boas, porque o que vai mandar um bom rendimento vai ser a economia. A parte de São Pedro ele vai ajudar bastante nesse ano. Na parte da agricultura já começa a ter essas quedas de temperatura, indicando que poderemos começar a ter problemas entre a segunda parte de abril e primeira parte de maio, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, algumas áreas altas de São Paulo e o sul do Brasil e Paraguai, já com algum risco de geada na área do milho safrinha. Então, esse ano nós vamos ter altos e baixos na temperatura durante o nosso outono. Não é frio direto e não é calor direto. Então, uma hora tu vai estar com um calor mais forte, outra hora com um frio mais forte e vários dias agradáveis. Mas muda bem, a mudança é bem nítida a partir desse finalzinho de quinzena de março, começo de segunda quinzena. Então, vai ajudar bastante a parte pessoal de vestuário, gastronomia e hotelaria. Algumas ressacas vão ter no litoral do sudeste e sul por causa de algum ciclone mais forte que venha no mar aberto, gerando alguma ondulação melhor. Bom para o surfista. E na agricultura vamos torcer, né? Pode ter problema de chuva muito irregular e algum frio que possa ainda atrasar o ciclo do milho e trazer alguma geada danosa, principalmente de finalzinho de abril para frente. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação, acompanhar os diversos vídeos, os nossos canais parceiros também. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.